Então hoje a pergunta 24 diz assim: por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Então na semana passada nós fechamos falando que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Que era necessário, a primeira pergunta foi que era necessário um Redentor, que nós mesmos não podíamos nos salvar. Depois que a gente falou que era necessário um Redentor, a pergunta foi: por que esse Redentor tinha que ser homem? E aí a gente explicou. Por que esse Redentor tinha que ser Deus? E aí a gente explicou por que Cristo tinha que ser homem e Deus ao mesmo tempo. E aí a pergunta de hoje, para a gente começar o nosso estudo, diz: por que foi necessário que Cristo, que é o Redentor, morresse? É uma pergunta não tão difícil para a gente que já tem estudado há tempo aqui, para a gente que acompanhou todo o Evangelho de Lucas, para a gente que tem acompanhado a escola dominical. Essa pergunta não é uma pergunta muito difícil, mas tendo em vista que talvez esse catecismo possa ser dado para uma pessoa que é nova, convertida, para alguém que ainda está começando na fé, é uma pergunta que muitos se fazem. Por que o Filho de Deus precisou morrer? Coloca para mim a resposta. Yasmin? Yasmin? É, né? Diz assim: como a morte é o castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar, para nos libertar do poder e da pena do pecado. Então, primeiro ponto: a morte é o castigo pelo pecado. Deus não fez o homem para morrer, mas devido ao pecado a morte entrou no mundo. E aquilo que eu sempre repito aqui, falei uma vez no velório, falei esses dias lá com os jovens no sextou, às vezes a gente brinca com o pecado e esquece que é por causa do pecado que pessoas que a gente ama estão morrendo. Não necessariamente porque pecará, fulano pecou, morreu, não. Mas hoje as pessoas só morrem porque um dia o pecado entrou no mundo. Senão não morreríamos, certo? Então não brinque com o pecado. Então, como a morte é o castigo, é o salário do pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar. Então foi voluntário. Primeiro ponto aí. Segundo ponto: para quê? Aí ele diz: para nos libertar do poder e da pena do pecado. Então, terceiro ponto aí é nos libertar do poder e da pena do pecado. Mas tem um porém também: e trazer-nos de volta para Deus. Então, dois objetivos: nos libertar do poder e da pena do pecado, e o segundo objetivo, nos trazer de volta para Deus, nos reconciliar com o Pai, porque nós éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus. Por sua morte substitutiva e de expiação, então a morte de Cristo ela também tem dois vieses, certo? Não? Tem um professor de português aí hoje não, né? O primeiro ela é substitutiva, porque ela nos substituiu, a cruz era nossa, a morte era nossa, a pena era nossa, e tem um outro viés, que é a de expiação, que foi para pagar pelo pecado, expiar a culpa, certo? Somente Ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão. Então, além de redimir do pecado, Ele conquistou o perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Então ele nos dá perdão, justiça e vida eterna. É a resposta do catecismo que a gente está estudando. Bota para mim aí o versículo, gente. O versículo bíblico é Colossenses. Diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então nós éramos estranhos, inimigos no nosso entendimento, nas nossas obras más, mas ele nos reconciliou. Como? Pela carne dele, pela morte, para que agora nos apresente santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, irmãos, pegando um gancho do que a gente falou na semana passada, o Filho de Deus se revestiu de corpo, tomou sobre si um corpo e pegou este corpo, à semelhança do nosso corpo pelo qual cometemos os nossos pecados, e o deu voluntariamente na cruz do Calvário.
sacrificou o seu corpo voluntariamente, oferecendo ao Pai um sacrifício perfeito no lugar da nossa corrupção e dos nossos pecados. Então ele fez isso para que por meio da sua morte, o poder da morte fosse vencido, para que por meio da sua morte, o poder do pecado fosse vencido, para que por meio da sua morte, a lei de Deus fosse satisfeita e ele pudesse cumprir tudo aquilo que estava designado para ele, tudo aquilo que estava determinado para ele. Desta forma, como eu disse, anulando a nossa culpa, a nossa pena e a consequência pelos nossos pecados, nos tirando dessa vida de incorrupção, nos levando de volta para uma vida incorruptível, uma vida de corrupção, uma vida incorruptível, uma vida de pecado, uma vida de santidade, uma vida de morte, uma vida de vida espiritual. Então, Cristo faz isso por meio do seu corpo, por meio da sua morte, manifestando ali a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje, toda vez que a gente se apropria da morte do corpo de Cristo, temos os nossos pecados perdoados. E todas as vezes que cremos na sua ressurreição, somos, pela sua graça, justificados e alcançados por aquilo que Ele fez. Então, falei disso também semana passada, só repetindo. Cristo viveu uma vida perfeita, a vida que eu e você deveríamos ter e não temos. Hoje tentamos, momento após momento, manhã após manhã, dia após dia, mas Cristo foi Ele que viveu, foi Ele que cumpriu, vivendo uma vida de amor, de serviço, de humildade, de dedicação, de misericórdia, coisa que hoje nós, por imitação e por termos o Espírito Santo, devemos fazer a mesma coisa. Cristo viveu uma vida de total obediência, total confiança, total observância aos mandamentos do Pai, e hoje nós devemos fazer a mesma coisa. Mas aí, vem de novo alguns, às vezes, pessoas que não têm tanto conhecimento da fé evangélica, poderia perguntar: poxa, mas diante de uma vida tão perfeita, tão justa, tão santa, tão obediente ao Pai, por que Ele morreu? Por que Ele morreu? E aí é uma contradição também bem interessante, porque no Antigo Testamento Deus dizia para o seu povo: olha, me obedeça e viverás. Para o filho dele foi o contrário. Para o filho dele foi: me obedeça e morrerás. É uma contradição, mas é uma contradição que faz sentido quando a gente entende que Ele morreu por nós. Se a gente for olhar somente e exatamente para a vida de Cristo, não havia necessidade dele morrer. Se a gente for olhar exclusivamente para Cristo, Ele não precisava enfrentar a cruz. Não precisava nem moralmente, nem de acordo com o seu poder. Porque Ele tinha poder para descer até aquela cruz, ou para chamar, como ele mesmo disse para Pedro: Pedro, para de bobagem, de botar a mão na espada, que se eu quiser, eu chamo e vem um exército de anjos aqui me proteger. Então Ele não tinha necessidade nenhuma, mas foi da vontade dele, da vontade do Pai, da vontade da Trindade, que Ele viesse morrer por mim e por você, para redimir eu e você dos nossos pecados. Então, foi um ato voluntário que Cristo se sacrificou, morrendo na cruz, para nos resgatar. Lembrando, falei também semana passada, Deus é bom, e justamente por Ele ser bom, Ele tem que punir o pecado. Então Ele não podia fazer vista grossa. Ele não podia simplesmente falar: vou deixar para lá o pecado que vocês cometeram e vou deixar vocês entrarem no céu. Justamente por Deus ser bom, já falei isso aqui na igreja várias vezes, Ele tem que repudiar o pecado. Justamente por Deus amar a vida, Ele tem que se irar contra o aborto, contra o homicídio. Justamente por Deus amar a família, Ele tem que se irar contra todo tipo de coisa que venha tentar destruir a família. Então a gente tem que compreender Deus no seu todo. Então, Deus é bom, exatamente por ser bom, Ele tem que castigar o pecado, e a maneira dele castigar o pecado e nos salvar foi castigando o pecado na pessoa do seu Filho. Ele se apresenta como sacrifício substituto, em nosso lugar. Falamos muito essa palavra aqui na igreja: substituto, substituto. Ou seja, toda vez que nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Jesus como Salvador, Ele vira o nosso substituto na vida, na morte, para nos salvar e nos santificar. Então, por que o Redentor tinha que morrer? Porque era a única maneira que nós pudéssemos viver.
Ponto. Por que Jesus tinha que morrer? Para que nós pudéssemos viver. Dele mesmo, não precisava, mas morreu por amor. E a gente tem falado bastante sobre isso aqui também na igreja. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor, e não a necessidade que ele tinha de morrer. Não precisava morrer, certo? Vou colocar aí mais duas perguntas de outro catecismo. O catecismo de Heidelberg diz assim: o que você quer dizer com a palavra padeceu? Essa palavra padeceu, ela está no credo apostólico. Crê em Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, e aí ele fala, o Cristo que padeceu. E aí ele está comentando isso. O que você quer dizer quando você fala que o Cristo padeceu? E aí ele vai explicar que Cristo, em corpo e alma, durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados de todo o gênero humano. É importante prestar atenção que ele diz assim, durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final. É aquilo que a gente diz que durante toda a caminhada de Cristo aqui, ele já sofria pelos nossos pecados. Já era aquilo que a teologia chama do estágio de humilhação. A gente diz que quando o Filho de Deus desce do céu, ele começa o seu estágio de humilhação. Ele entra no ventre de uma mulher, nasce numa manjedoura, cresce como um ser humano qualquer. Isso faz parte do estágio de humilhação do Filho de Deus. É escarnecido, é zombado, é criticado, é negado, crucificado. E tudo isso faz parte do estágio de humilhação. E aí, os teólogos dizem que só o fato do Filho de Deus se fazer homem e viver nessa carne corruptível faz parte de um estágio de humilhação. Ali ele já estava passando pelo seu momento de humilhação em favor dos pecadores. Então ele diz, durante toda a sua vida, ele sofreu. Mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados. Por este sofrimento, como único sacrifício propiciatório, ele é o único que fez propiciação pelos nossos pecados, ele salvou da condenação eterna de Deus, nosso corpo e alma. E conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna, pouquinho do que falamos também na outra resposta do catecismo. Próxima pergunta 40, diz assim, por que Cristo devia sofrer a morte? Também dentro do nosso contexto aí. Porque a justiça e a verdade de Deus exigia a morte do Filho de Deus. Porque ele estava carregando naquela hora os nossos pecados, certo? Não houve outro meio de pagar nossos pecados. Alguém quer falar, irmãos, sobre essa pergunta? Fala, Neto. Ele diz que ele salvou o nosso corpo e nossa alma e mostrou para nossa graça. Não sofre não severo. No momento da nossa morte, o nosso corpo desce à sepultura e a nossa alma retorna ao Pai. Mas, num futuro bem breve, quando Jesus voltar, os nossos corpos serão ressuscitados. A Bíblia diz que até o mar vai ter que dar os corpos que se perderam no fundo do mar. E aí, quando fala nosso corpo e alma, eu entendo assim, que está fazendo referência ao corpo incorruptível que haveremos de ter, o mesmo corpo que ele teve na ressurreição dele. Então esse corpo hoje, apesar de já estar perdoado, eu e você, ainda estamos expostos à corrupção, doenças, acidentes, à própria morte. Apesar de Deus nos prometer a vida eterna, os crentes não vivem eternamente agora, nesse corpo. Temos a promessa de vida eterna, mas é uma promessa futura no novo céu, na nova terra. Então, quando fala ali do corpo, é isso. Foi interessante você fazer essa pergunta, porque alguns crentes, eu acho que hoje quase minoria, mas durante uma época muito efervescente, inclusive no nosso Brasil, alguns crentes, principalmente os mais pentecostais, eles acreditavam que pelo fato de Cristo ter perdoado todos os nossos pecados, inclusive o corpo e alma, toda vez que o crente ficava doente é porque ele estava em pecado, certo? Então, quem é muito dessa linha, eu acho que agora ele parou, porque ultimamente ele ficou doente, inclusive foi se tratar, mas tem livros dele, inclusive eu citei ele na minha monografia, é o R.R. Soares. Você pode ver, a oração dele, ele repreende
gripe, cachumba, meningite, leptospirose, parece aquela música daquele pagode lá. Ele repreende tudo que for doença, porque para ele doença é sempre resultado do pecado. Inclusive, tem pregação dele, eu sei porque eu pesquisei, eu citei na minha monografia, dele dizer que há anos ele não usava mais remédio desde que ele aprendeu a profetizar e que o pecado, a doença era oriunda do pecado. Mas eu fiquei sabendo, eles escondem, que de um tempo para cá ele passou a visitar uns hospitais lá de São Paulo, e claro, aqueles bem ricos, né? Aqueles bem top, Albert Einstein, desses assim, para tratar de alguns detalhes lá. E aí eu acho que ele parou um pouco disso, mas ele pregava muito isso também, nessa questão. Foi bom. Próximo. Próxima pergunta nossa aí, 25. A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Pergunta boa também, muito interessante. Talvez nós tenhamos resposta para ele já. Mas, de novo, um novo convertido ou alguém que ainda não tem uma plena noção do Evangelho como um todo, possa se perguntar: poxa, pastor, mas será que Cristo perdoa todos eles? Será que a morte dele alcançou todos os pecados? E a gente sabe, a resposta é sim. Bota para mim, Yasmin. Sim, com a morte de Cristo na cruz, como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade por nossos pecados, Deus graciosamente imputa, também falamos muito sobre isso aqui na igreja, a nós a justiça de Cristo, como se fosse nossa, e não mais se lembrará de nossos pecados. Isso também é muito importante. Eu sei que é difícil tratar desse assunto, principalmente porque eu vou falar assim mesmo, queridos, me perdoe a minha risquidez, mas alguns filhos do diabo pegam essa doutrina maravilhosa, que é o perdão pleno de todos os pecados do passado, presente e do futuro, irmãos, todos, pegam essa doutrina dela e usam dela para viver de forma ímpia e maldita, cometendo pecados. Já que Jesus já pagou pelos meus pecados até do futuro, então vou viver. Isso é coisa de filho do diabo, entendeu? Mas é isso. Jesus pagou pelos pecados do passado, do presente e os que eu ainda vou cometer. Que pela graça eu me arrependa deles, para não acordar no inferno. Mas ele já pagou. Ele não vai vir de novo para morrer na cruz. E olha lá, poxa, fulano da igreja de Andorinhas pecou depois do dia que eu morri na cruz. Poxa, esses não estavam incluídos lá naquele dia que eu fui na cruz. Não estavam. Só estava incluído até aqui. Não existe isso. Olha, eu paguei até seus 30 anos de idade. Dos 30 para frente é contigo mesmo. E se vira. Se pecar depois dos 30, eu vou ter que vir para morrer de novo. Não existe isso. Então, eu sei que é uma doutrina, a princípio, difícil de se falar de púlpito, alguns pastores ficam com medo, porque alguns libertinos pegam dela para viver de forma ímpar. O problema é deles, vão acordar no inferno, certo? Minha responsabilidade é com Deus e com a palavra dele. Se a palavra dele me diz isso, eu tenho que afirmar, ainda que eles queiram distorcer. Bota para mim o versículo bíblico aí, Êxodo. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, né? O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, embora um pecado apenas, foi isso que Adão e Eva cometeram, um apenas, fosse o suficiente e o bastante para condená-los e expulsá-los do Éden, e também é suficiente para nos condenar e nos levar para o inferno, a gente bem sabe, irmãos, que a gente não comete um, a gente comete muitos. Às vezes, não chegamos a praticá-los, mas pensamos, imaginamos, desejamos, sentimos no coração, não é verdade? Às vezes a gente segura até a língua, mas a gente pensa. Então, ainda que um pecado fosse o suficiente, a verdade é que quando Cristo vai à cruz, Ele leva todos os pecados, todas as ofensas que são dirigidas contra Deus na face da terra. Mais na frente a gente vai adentrar um pouco mais nisso, né? Apesar de Cristo pagar por todos os pecados, a gente bem sabe que a salvação só vai ser aplicada naqueles que depositarem a sua fé em Jesus e creem nele. Ainda que Jesus tenha pagado por todos os pecados, só vão ser salvos, só vão ter a justiça de Cristo imputada àqueles que fazem parte da igreja, não igreja física, igreja corpo de Cristo. Então,
Não, mais pra frente a gente entra nesse detalhe, nas próximas perguntas vai falar sobre isso. Mas quando eu digo aqui que Cristo pagou por todos, estou falando de todo o seu povo, de toda a sua igreja. Até porque, de novo, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, só para adiantar, se Cristo tivesse pagado por todos os pecados de Hitler não iria para o inferno, porque os pecados deles teriam sido perdoados na cruz do Calvário. Então, quando o sangue de Jesus é derramado, ele perdoa, ele paga, ele risca o escrito de dívidas. Então, claro, diante da onisciência de Deus, sabendo quem são os dele, se Cristo paga pelos pecados de Hitler teria que ir para o céu, porque ele ia chegar no inferno, Satanás vai falar, ó, você não tem pecado não, já foram pagos na cruz, não há como ser condenado. Então, quando eu falo todos, estou falando do corpo de Cristo, do povo de Deus espalhado pela face da terra, desde que o mundo é mundo, certo? Então, Cristo sim pagou por todos os nossos pecados e nos dá uma segurança eterna, de que assim como Deus o recebeu de volta no céu, o ressuscitou, ele nos receberá e não levará mais em conta os nossos pecados, porque todos eles foram depositados na conta do Filho de Deus e a justiça do Filho de Deus foi depositada na nossa conta. Então, hoje, nós, repito, não podemos viver de forma libertina e de forma ímpia, mas a gente também não vive num pânico, a gente também não vive numa neurose, igual algumas pessoas vivem, achando que a qualquer momento podem ser lançadas no inferno, porque talvez pensaram que não devia, imaginaram que não devia. Esse desespero não nos alcança mais. A gente se arrepende, procura viver uma vida santa, se afasta de tudo aquilo que não provém de Deus, mas se porventura amanhã ou depois viermos a deslizar, viermos a escorregar e nos arrependermos, não há motivo para desespero, porque a minha salvação está segura nas mãos do Pai. A minha salvação foi decretada na cruz. Claro, eu vivo uma vida de pecado. Até a morte, eu vou comprovar que, na verdade, eu nunca fui salvo e que na cruz Jesus não pagou pelos meus pecados. Mas se eu vivo uma vida de arrependimento, de se afastar do mal, de santidade, de intimidade, de buscar pureza dia após dia, posso ter certeza absoluta, que a minha salvação está segura nas mãos do meu Deus. Então, queridos, isso é uma misericórdia infinita. Isso é o que o salmista diz. As tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Porque a verdade é, ainda que eu, todos os dias, acorde convicto de viver uma vida santa, de lutar contra a minha carne, não existe ninguém que está 100% santo. Não existe ninguém que está 100% perfeito. Não existe. Principalmente depois dessas eleições. Não existe ninguém que não teve um desentendimentozinho com alguém. Não existe. Então, irmãos, a nossa salvação, ela é garantida por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A nós, repito, compete viver uma vida santa, se afastando do mal, e que se porventura viermos a errar, que venhamos a nos arrepender na mesma instante, ou quanto antes possível for. Então, Cristo assumiu a nossa natureza, e não apenas assumiu, mas tomou sobre ele os nossos pecados, porque sabemos que ele era santo, inclusive a natureza, falamos isso aqui na semana passada. Então hoje nós temos esse privilégio de entrar na presença de Deus, chegar na presença do Pai, orar, louvar, abrir a palavra, justamente porque Cristo pagou pelos nossos pecados, passados, presente e futuro. Há pouco tempo estudamos isso aqui com os jovens, eu já falei sobre isso aqui também. É um troço difícil de entender. A teologia chama de já, ainda não. A mesma Bíblia que diz que nós somos pecadores ainda e que devemos nos arrepender, é a Bíblia que diz que nós somos santos. A mesma Bíblia que diz que nós ainda vivemos nesse corpo corruptível, diz que Deus já nos vê glorificados. É isso que diz em Romanos. Já nos vê glorificados. Então, irmãos, é um negócio difícil de entender. E a gente deve sim, é obrigação nossa, viver uma vida correta, justa e santa. Mas não nos desesperamos, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Tem pode falar, gente.
A blasfêmia do Espírito Santo, que não tem perdão. Não é, já vou dar a resposta de cara, depois eu explico um pouco mais. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado e ela ainda pode ser perdoada e pode ser restaurada, certo? Mas vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um assunto, já falei aqui na igreja, se não me engano 2 vezes, já tratei sobre isso aqui na igreja. É um assunto difícil também de se interpretar e um pouco polêmico, por quê? A primeira interpretação que se dá à blasfêmia contra o Espírito Santo, e ela é muito dada por pentecostais, e durante um tempo eu entendi assim, mas depois eu comecei a ficar preocupado, mas vou explicar por quê. Os pentecostais eles vão dizer o seguinte: olha, se alguém manifestar um poder e você falar, olha, esse negócio é estranho, parece macumba, está blasfemando contra o Espírito. É isso que os pentecostais vão dizer. E durante muito tempo, por frequentar uma igreja pentecostal, eu via algumas dessas coisas como estranhas e suspeitas e não concordava. E eu, ainda que não abertamente, às vezes eu criticava. E de tanto falar, pô, isso é blasfêmia, eu comecei a falar assim, gente, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? E aí, uma vez estudando, fui estudar o assunto, o comentarista dizia assim, olha, é impossível aqueles que têm o Espírito Santo blasfemar contra o próprio Espírito Santo. É impossível. Segundo ponto, se você tem o mínimo de temor de um dia poder ser blasfemado, já é sinal de que você não blasfemou. Porque um blasfemo, ele é maldito. Ele não se arrepende, ele não tem peso na consciência, ele não pensa, será que eu blasfemei? Será que eu ofendi a Deus? Ele não pensa. O simples pensamento, será que eu ofendi a Deus com essa minha atitude? É o pensamento de alguém que tem o Espírito Santo que está ali acusando ele. O simples pensamento, poxa, será que Deus está entristecido comigo? Será que Deus tem se agradado da minha? Esse é o pensamento de alguém que o Espírito Santo está soprando no ouvido. Então, um blasfemo, ele não pensa assim. Então, eu já fiquei mais tranquilo, falei, que bom, não blasfemei não. Porque eu, até hoje, não concordo com algumas manifestações que acontecem em algumas igrejas. E aí eu comecei a estudar o que seria, então, a blasfêmia com o Espírito Santo. 2 respostas mais tradicionais, das quais eu acho que as 2 são bem plausíveis. A primeira é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela acontecia e só aconteceu, essa é a primeira, durante o ministério de Jesus na terra. Então, toda vez que Jesus curava, fazia um milagre, ressuscitava, pregava e chamavam ele de Beelzebu, ali estava acontecendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a primeira linha tradicional contra isso. Segunda resposta, e aí vai entrar um pouco na sua pergunta, que também eu acho que é uma resposta válida. A blasfêmia do Espírito Santo, ela se evidencia na vida daquele que um dia entrou pela igreja, saiu dela e vai permanecer, olha a ênfase, vai permanecer até o final da vida blasfemando, praguejando, ridicularizando e, enfim, falando os mais possíveis absurdos contra Cristo e a sua igreja. Eu não digo igreja, não é o templo, é o corpo de Cristo. Então, hoje, e aí fechando o que você me perguntou, essa pessoa entrou na igreja, aparentemente se converteu e hoje se envolveu numa relação homossexual. A princípio, ela não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está cometendo o pecado do homossexualismo e ela pode, sim, ser recuperada, restaurada, perdoada e voltar para a casa do Pai. Mas suponhamos que ela passe a vida toda nesse pecado e, além disso, proferindo impropérios, acusações, blasfêmias e, enfim, todo tipo de xingamentos contra Deus, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Aí eu entendo que essa pessoa se enquadraria num caso de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso só pode ser dito com muito cuidado,
no final de uma vida, durante muitas evidências, e talvez seria bom a gente nem dizer, deixa para Deus dizer naquele dia que a gente chegar no céu, certo? Mas nesse caso que você falou, não é blasfêmia. Então, voltando para cá, irmãos, falando de todo o pecado, o livro que eu estava lendo, o autor dizia assim, quando eu fiquei doente, e aí ele está falando de um caso que ele teve de câncer, ele diz assim, toda vez que me falavam que o médico ia me operar, eu só ficava pensando assim, tomara que ele tire tudo, tomara que ele tire tudo. E ele faz essa associação com o pecado, porque ele diz assim, de nada adiantaria se o médico me operasse e tirasse só um pouquinho. Eu precisava que ele tirasse tudo, para que eu pudesse viver. E aí ele diz, a mesma coisa com relação ao pecado. De nada adianta que Jesus venha e tire um pouquinho. Eu preciso que ele tire tudo, que ele pague tudo, que ele me perdoe de tudo. Porque se ele me perdoar só de um pouquinho, ainda falta um montão que eu cometo. Então, o autor, do livro faz essa comparação. Então, irmãos, quando a gente pensa em Jesus carregando os nossos pecados, é um misto, de maravilha, de graça, de misericórdia, mas também um misto, de pesar. O nosso Senhor carregou os nossos pecados, Tem que trazer para a gente um pensamento de, poxa, eu preciso ter uma vida justa, eu preciso ter uma vida digna. Ele não tinha necessidade de fazer o que fez por mim. Então, é uma mistura de sentimentos, porque aquele que era perfeito, repito, morreu. Aquele que era imortal, morreu na cruz. Aquele que era dono de todas as coisas, se fez pobre. Ele fez tudo isso por nós, tomou a nossa culpa, sofreu a nossa punição. E aí, falei isso aqui há poucos dias, Jesus não morreu como mártir de uma causa. Ele morreu como nosso substituto, ele morreu como nosso cordeiro. Então, o Evangelho é anunciado, repito, a todos. Mas o perdão dos pecados, a segurança da salvação, só alcança aqueles que, de forma humilde e quebrantados, confessam Jesus como o único suficiente Salvador. Certo, irmãos? Então, a maravilha de tudo isso é saber que a nossa completa desobediência foi coberta pela obediência do Filho de Deus. Maravilha é saber que a nossa multidão de pecados foi coberta pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A maravilha é saber que a nossa vida torta foi consertada pela vida reta do Filho de Deus. Isso é maravilha. E isso deve ser o motivo de servirmos ao Senhor com temor e tremor todos os dias da nossa vida, até que Ele volte para nos buscar. Amém? Vamos botar aí o último que eu coloquei aí para a gente terminar. Artigo 21 da Confissão Belga. A satisfação por Cristo. Cremos que Jesus Cristo é um eterno sumo sacerdote. Então, ele permanece à destra do Pai como eterno sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, está lá em Hebreus, aquele que não tinha linhagem, sempre existiu. O que Deus confirmou por juramento, perante seu Pai, e para apaziguar-lhe a ira, ele se apresentou em nosso nome. Então ele se apresentou diante do Pai para apaziguar a ira de Deus, por satisfação própria, sacrificando-se a si mesmo e derramando seu precioso sangue para a purificação de nossos pecados, conforme os profetas predisseram. E aí tem mais um parágrafo que eu pulei para o último. Encontramos toda a consolação em seus ferimentos e não precisamos buscar ou inventar qualquer outro meio para nos reconciliarmos com Deus, ou perdão de pecados, poderíamos dizer. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Por isso, o anjo de Deus o chamou Jesus, que a gente já falou sobre esse texto, que quer dizer Salvador, porque ia salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Irmãos, terminamos. Alguém quer falar? Não?